Então, vou apresentar treinamento da elite mundial. É um artigo publicado por 4 noruegueses, entre eles o Stephen Seiler, no ano de 2022. É um artigo de revisão, só que é uma revisão com um aspecto um pouco diferente, né? Então, ele vai ter o título das características de treinamento dos corredores de distância de classe mundial. Uma integração entre a literatura científica e os resultados e a prática de resultados comprovados. E que isso foi o diferencial desse artigo de revisão. Então, são 7 tópicos: introdução à metodologia, e depois os 6 tópicos em que ele apresenta essas características dos atletas. Eles vão começar falando, né, que o treinamento por Long Distance Running, que é a sigla LDR, que vai aparecer aqui, visa melhorar 3 grandes variáveis determinantes do desempenho: o VO2, a fração de utilização e a economia de corrida. E que juntas, essas variáveis integram essa capacidade sustentada de produzir a energia, de produzir o ATP de forma aeróbia e converter, né, o trabalho muscular em potência e velocidade. E que a potência neuromuscular, ou capacidade anaeróbia, é considerada como uma 4ª variável, principalmente quando a gente pensa na fase final das corridas táticas de pista, naquele sprint final. Além disso, eles apresentam, eles colocam, né, que os testes laboratoriais não conseguem capturar uma 5ª variável, que seria quando a pessoa consegue resistir à fadiga associada a adaptações específicas que vão retardar a deterioração muscular e que permite manter esse ritmo nos últimos 7 a 10 quilômetros de uma maratona de elite. Então, por conta disso que os testes laboratoriais não teriam como capturar esta 5ª variável, né? Ou reproduzir essa situação. Na maioria dos casos, os corredores de longa distância, de nível mundial, realizam treinamento sistemático por 8 a 10 anos, antes de atingir um alto padrão internacional. E que diferentes caminhos para excelência foram descritos, já que tanto a especialização precoce quanto a especialização tardia e diferentes origens de outros esportes podem fornecer uma plataforma para posterior desempenho da elite na corrida de longa distância. Mas aqui eu queria abrir um parênteses, né, professor, porque o que a gente tem visto hoje é que esses atletas, eles nem sempre estão fazendo esse treinamento sistemático por 8 a 10 anos. Muitas vezes, por questões financeiras, buscando logo as maratonas ou as majors. E que cada vez mais a gente tem, por exemplo, tem o caso aqui no Brasil do Danielzinho e o caso do recordista mundial, né, do Kelvin Kipchoge, que infelizmente faleceu de acidente de carro, mas que com 24 anos, acho, de idade, bateu o recorde mundial. Então, ou seja, a gente pensar que com 24 anos ele vai ter o recorde mundial da maratona, infelizmente ele faleceu, a gente não sabe até onde ele chegaria, né? Se teria a mesma longevidade de outros atletas que vão, inclusive, aparecer na lista dos atletas que eles apresentam aqui. Mas essa é uma questão, né? Pela questão financeira, de repente eles já não estão seguindo tanto esse treinamento sistemático aí por 10 anos. Aqui começa um pouco do que é diferente desse artigo, que as filosofias dos treinadores e os registros de treinamento disponíveis publicamente dos campeões internacionais de atletismo e maratonas mundiais constituem um corpo de informações descritivas de treinamento para a comunidade internacional de longa distância. E que isso eles vão acrescentar nesse artigo. Não só a questão da literatura científica, mas também trazer esses registros para esse artigo. E aí, eles colocam que é tentador, né, chamar este corpo de informação disponibilizado pelos campeões
como as melhores práticas de treinamento, uma vez que elas tiveram resultados positivos. Mas que alguns cientistas do esporte argumentariam que elas só podem, na verdade, ser chamadas de práticas com resultados comprovados, e não as melhores práticas. E uma das limitações que eles vão colocar é que, se realmente fossem as melhores práticas, nós teríamos várias pessoas tendo resultados excelentes, repetindo essas mesmas práticas. Mas que uma das coisas que a gente sabe é que vários atletas fazem o mesmo treinamento, o mesmo padrão de treinamento, mas que nem todos são campeões, né? Então, o objetivo desse estudo foi integrar a literatura científica e a prática com os resultados comprovados em relação ao treinamento e o desenvolvimento da performance da elite dos corredores de longa distância. Então, eles publicaram no PubMed todos esses termos, né, de pesquisa: endurance, long distance, marathon, training, condition, running, elite, high performing, world class, runners e athletes. Mas também pesquisaram informações de treinamento não científicas que estivessem publicadas e disponíveis, na verdade, publicadas não como artigo científico, mas que estivessem nas redes sociais e somente na língua inglesa, relacionados a competidores que foram campeões ou medalhistas ou que subiram no pódio nas competições internacionais, que são os Jogos Olímpicos ou os Campeonatos Mundiais. E no caso dos maratonistas, eles também consideraram as 6 majors, as 6 principais maratonas do mundo. A maioria desses dados, eles se retiraram desses sites especializados que fornecem à comunidade de atletismo uma biblioteca de informações escritas pelos atletas e pelos treinadores. Eles não podem garantir que os dados relevantes não tenham sido negligenciados e que, mesmo assim, a pesquisa revelou registros ou informações de treinos de 59 atletas mundiais e 16 treinadores que tiveram atletas em pódios nessas competições, né? Aqui ele vai apresentar os 59 atletas e os 16 treinadores. Aqui, por exemplo, a gente tem o Stefano Baldini, o Bekele, João Benoit, a campeã da Maratona Olímpica de 1984, Joshua Jeptegei, vai aparecer o Gebre Selassie, Sifan Hassan, entre outros, né? O Meb Keflezi, Eliud Kipchoge, Florence Kiplagar, Wilson Kipsang. Aí vamos ter o Jeffrey Mutai, a Paula Radcliffe, alguns outros atletas e os 16 treinadores que foram avaliados. Inclusive aqui o Renato Canova e o Jack Daniels, né, do livro Arthur Lydiard também. O Jack Daniels do livro A Fórmula da Corrida, né? Então, eles tiveram várias limitações. A primeira delas, que a inclusão dessas informações dos treinamentos dos atletas com resultados comprovados, ela pode ser discutida, uma vez que não se baseia em investigações revisadas por pares. Não significa que elas sejam verdadeiras, que elas realmente aconteceram, até porque foram publicadas em redes sociais, então eles não podem afirmar que sejam realmente comprovadas, né? Em segundo lugar, uma revisão inicial da literatura e da prática dos atletas com resultados comprovados vai revelar uma série de preconceitos, principalmente a dominância masculina, ou seja, muitos homens, e que essa pesquisa ela vai ter um foco num grupo de formação bem-sucedidos, dos atletas que tiveram sucesso. Então, ela não compara com outros atletas que tiveram o mesmo treinamento e não tiveram sucesso, que, inclusive, é o que eles colocam aqui, que eles estão cientes de que muitos atletas não tiveram o mesmo sucesso aplicando a mesma receita que os atletas bem-sucedidos. Então, eles vão se concentrar nas características
comuns entre os diversos grupos de atletas, né? E que falta uma estrutura comum, no caso, zonas de intensidade, por exemplo, e de uma terminologia para que pode resultar em interpretações erradas. Além disso, a literatura incluída não pode ser controlada quanto a possíveis diferenças entre prescrição e execução de treinamento ou mudanças nos programas ao longo dos anos. Eles não podem, né, afirmar que essa literatura que está incluída tenha sido realizada, né, que o que foi prescrito realmente foi o executado. Então vamos lá, periodização e agendamento de competição. Desde que o Arthur Lydiard introduziu o sistema de periodização, no final da década de 50, os principais treinadores têm dividido o treinamento, né, o seu macrociclo, em diferentes fases, seja um mesociclo ou microciclo, sempre com o objetivo de atingir o pico nas grandes competições. Então, eles encontram, nessas periodizações clássicas, a gente tem pelo menos 3 fases. Um período de preparação, o período de competição e o período de transição. O período de transição começa sempre após a conclusão da principal competição, né, que aqui no caso, como eles são noruegueses, eles vão tratar das competições do verão europeu. Então lá, eles, por ser na Noruega, né, as competições ao ar livre e as competições indoor. Normalmente consistindo o período de transição, né, de 1 a 2 semanas com descanso ou um treinamento de baixa intensidade, embora alguns atletas façam realmente 4 semanas de férias, né, de folga total. E o modelo de Matveyev sugere essa mudança do foco no volume para a intensidade à medida que o período de competição se aproximava. E que a maioria dos corredores de pista mantém um alto volume de treinamento de resistência abaixo do limiar durante todo o período de preparação e competição, tendo sempre o cuidado de não abusar do treinamento de ritmo de corrida ou introduzir o treinamento, né, o tempo run, muito cedo dentro do ciclo anual. Eles têm essa preocupação de acertar o timing da introdução dos treinos do tempo run, né? Alguns competidores de pista aplicam a periodização dupla, e que consiste, né, em uma fase de preparação, uma temporada indoor ou cross country, e uma nova fase de preparação e a temporada de competição em pista ao ar livre, que normalmente vai acontecer de 3 a 4 meses, de maio a setembro, que seria o verão europeu. No entanto, a maioria dos corredores de pista de nível mundial aplica uma periodização única, ou seja, eles vão ter apenas uma competição principal e vão se preparar durante o ano todo para aquela competição principal. No caso desse artigo, eles tratam como se fossem 2 grupos diferentes. Um grupo são os corredores de pista de longas distâncias, né, 5.000 e 10.000, e um outro grupo são dos maratonistas. Então, em relação aos corredores de pista, eles participaram de 9 a mais ou menos 3 competições anuais, dos quais 6 a mais ou menos 3 corridas foram ao ar livre antes dos Jogos Olímpicos ou dos Campeonatos Mundiais. E que cerca de metade dessas corridas ao ar livre foram nas distâncias menores do que o da prova, no caso os 1.500 ou 3.000, e que a outra metade foram nas competições de 5.000 ou de 10.000 metros. Nenhum dos corredores de pista competiu distâncias acima das suas distâncias de prova. No caso aqui, por exemplo, a meia maratona. Se eles estão se preparando para 5.000 ou 10.000, o máximo que eles competiam era realmente nos 5.000 e nos 10.000. Principalmente, né, nos 3 a 4 meses anteriores ao seu objetivo. A última competição antes dos Jogos Mundiais ou do Campeonato Mundial era realizada 4 a mais ou menos 2 semanas antes, e 3 a mais ou menos 2 competições
a mais foram realizadas nas 4 semanas subsequentes após o seu campeonato de maior sucesso. Ou seja, 1 mês antes da prova-alvo, eles não participam de outras competições e, após o período de transição, aproximadamente um mês após o campeonato de maior sucesso, eles participam de outras competições. Já os maratonistas, eles participam de 6 a mais ou menos 2 competições anuais, ou cerca de 50%, ou seja, cerca de 50% menos corridas do que os corredores de pista, que eram 9, aqui são 6. Essas competições foram distribuídas em 2 maratonas, separadas por pelo menos 3 meses, uma mais ou menos uma meia maratona e 3 a mais ou menos 3 corridas de 5 a 15 quilômetros. Se nós colocarmos assim 8 competições durante o ano, que seriam 6 mais ou menos 2, botar 8 competições durante o ano, você pode pensar mais ou menos num ciclo, em torno de uma corrida de 10, uma de 15, uma de 21, para atingir o pico dos 42, né? Repetindo isso em um semestre. Mas se bem que aqui coloca uma meia maratona, né? Então ele faz os treinamentos, já vão levando. E um detalhe que eu achei interessante, que eles apresentam que, dependendo do atleta e dependendo das provas que ele for participar, eles participam de 2 maratonas com, no mínimo, 3 meses de diferença de uma para outra, né? A última competição, antes dos Jogos Olímpicos, ou do Campeonato Mundial, ou de uma Majors, era realizada 10 semanas antes. E os maratonistas normalmente... isso aqui falando em relação aos maratonistas, né? E os maratonistas normalmente aplicam a periodização dupla, centrado sempre numa maratona em abril ou maio, e outra em outubro ou novembro, onde 7 a 14 dias após as competições principais da maratona são sem treinamento ou os easy runs. Os mecanismos, né, subjacentes à superioridade de modelos de periodização não permanecem obscuros. Eles não têm como afirmar que uma periodização tenha sido melhor ou mais utilizada do que outra, a partir dessa revisão que eles fizeram. Embora as comparações científicas de diferentes abordagens de informação ao nível macro sejam difíceis de realizar, estudos futuros deverão verificar e testar os conceitos desenvolvidos pelos melhores profissionais ao longo das últimas décadas. Falando um pouco agora sobre os métodos de treinamento, não teve nenhuma novidade, assim, né? Em relação ao treino contínuo, aquecimento, volta calma, o easy run, e aí ele descreve aqui como são esses treinamentos. O treino longo, corrida de subida, né, o uphill, o tempo run, ou corrida no limiar, fartlek, as corridas longas progressivas. Isso em relação à corrida contínua. O treinamento intervalado, eles usaram os tempo intervalado, os intervalados no limiar, o intervalado VO2 máximo, treinamento de tolerância a lactato e as repetições de rampa ou repetições de subida, né? E ainda os treinos de velocidade, pensando principalmente nos atletas de pista, né, os sprints, 5 a 15 segundos de corrida, próximo ao máximo e tal. Então tem aqui a descrição desses treinos. Ou seja, uma revisão da prática com resultados comprovados mostra que esse treinamento suplementar... então, ou seja, em relação aos métodos de treino, não teve nenhuma novidade, né? Não teve assim, um treino que os atletas de elite façam que os atletas recreacionais não façam, né? E aí ele perguntou também, ele analisou a questão do treinamento suplementar, como que ele faz os treinos que não são de corrida. E eles colocaram que, normalmente, esse treinamento suplementar é implementado como uma combinação de treinamento de força usando os pesos livres ou aparelhos, sem causar uma grande hipertrofia,
treinamento em circuito com a própria massa corporal, força e estabilidade do core e pliometria na forma de saltos múltiplos, verticais ou horizontais, tanto na grama como com inclinações ou subidas, escadas ou saltar sobre os obstáculos, as barreirinhas, né? No geral, o treinamento suplementar ele é mal descrito em termos de carga de trabalho, séries e repetições. E aí deve-se ter cautela ao tirar algumas conclusões sobre os tipos de trabalho suplementar desses 4 modelos, métodos que eles apresentaram anteriormente. No entanto, parece que mais força, potência e treino pliométrico são implementados durante a preparação do início ao meio, cerca de 2 vezes por semana, em comparação com o período de competição, que é normalmente 0 ou 1 semana de competição. Aqui é uma outra informação interessante para a gente poder utilizar também com atletas recreacionais que muitas vezes fazem essa questão. Quanto que talvez ele deveria realizar, até em qual momento. Se a gente for comparar com os atletas de elite, a gente tem um caminho, né? Uma orientação, pelo menos, em relação ao treinamento de suplementar de força e potência. Volume de treinamento. Eu lembrei muito do professor Gerson Viana, que é um dos cursos que eu já fiz com ele em relação à corrida, né? Que ele trazia que os atletas de elite treinavam em torno de 600 horas por ano. E aqui fica exatamente nessa média. A maioria dos principais maratonistas treinam de 500 a 700 horas por ano, enquanto a maioria dos corredores de pistas estão na faixa de 450 a 600 horas por ano. Então, 600 horas por ano, a gente pode pensar tanto para a pista quanto para os principais maratonistas. Por ano, é bastante tempo, né? As faixas relativamente amplas no volume de treinamento também estão presentes em outros esportes de endurance e são provavelmente explicadas por diferenças individuais na tolerância à carga de treinamento mecânico, a distribuição da intensidade, a disposição ao risco, a idade de treinamento, o estágio da carreira que a pessoa está, a aplicação do treinamento cruzado, a genética e outros fatores psicológicos, né? O que eles observaram? Que em relação ao volume, o volume está alinhado com outros estudos de atletas de alto nível de longa e média distância, mas uma proporção maior do treinamento de média distância é dedicada ao treinamento de força, potência e pliometria, particularmente nos corredores em relação aos 800 metros. Que muitos corredores de longa distância acumulam um grande volume correndo nas estradas de chão, ao invés de estradas asfaltadas ou calçadas, né? Pensando nessa redução da carga mecânica e maximizar o volume de treino. Porém, ele sabe que quando vai se aproximando da competição, como as majors acontecem no asfalto, esses atletas eles passam a realizar os seus treinamentos com maior volume no asfalto ou em superfícies duras, semelhantes àquelas que eles encontrarão nos eventos que vão participar, né? Embora a maioria dos estudos científicos tenda a reportar apenas o volume de treino ao longo dos macro e mesociclos, os atletas com resultados comprovados descrevem flutuações mais detalhadas ao longo do ano e do treino. Como a maioria das lesões é atribuída a aumentos rápidos e excessivos na carga de treino, os atletas de elite aumentam gradualmente o seu volume total de corrida durante 8 a 12 semanas iniciais do macrociclo. A semana de treinamento inicial é realizada com cerca de 40% a 60% do volume máximo de corrida semanal, aumentando cerca de 5 a 15 quilômetros a cada semana até que o volume máximo seja alcançado. Outro ponto interessante também para a gente tentar adaptar para os atletas recreacionais, né? Esta progressão de volume é conseguida principalmente através do aumento da frequência de treino na fase inicial e posteriormente aumentada através do prolongamento das sessões de treino individuais, e que as variações na taxa de progressão do volume parecem depender da experiência do treinamento e das predisposições individuais. Então, o volume semanal típico no período intermediário fica entre 160 a 220 quilômetros para os maratonistas
e 130 a 190 quilômetros para os corredores de pistas, distribuídos de 11 a 14 sessões por semana. O pico de volume semanal pode atingir valores de 20 a 30 quilômetros mais altos para ambos os grupos, corredores de pista e os corredores maratonistas. Mas apenas por curtos períodos, em torno de 2 a 3 semanas. Então, essas amplas faixas devem ser interpretadas dentro do contexto da intensidade da corrida. Então, alguns maratonistas correm, entre aspas, apenas 130 a 100 quilômetros por semana. No entanto, eles têm uma proporção muito maior no ritmo da maratona. Eles fazem um volume menor com maior intensidade, em comparação com outros que cobrem 220 a 200 quilômetros por semana, com apenas 15 a 20% no ritmo da maratona ou próximo dele. Então, a diferença entre os corredores, a diferença de volume entre os maratonistas e os corredores de pista é explicada principalmente pelo menor número de quilômetros corridos por sessão para corredores de pista, uma vez que a frequência de treino é a mesma para ambos. Então, ou seja, os dois vão treinar 11 a 14 sessões por semana, mas os corredores de pista um volume menor do que os maratonistas. Em relação às zonas de intensidade, embora o volume em treino e esporte de endurance seja simples de quantificar, a quantificação da intensidade ela é mais complicada. Então, o que eles vão apontar, né? Que é a preponderância da prática científica e com essa prática dos resultados comprovados desses atletas, recomenda que as escalas, as zonas ou os domínios de intensidade na corrida de longa distância sejam baseados em parâmetros fisiológicos. Por exemplo, frequência cardíaca, limiares ventilatórios, limiares de lactato, ou então nas taxas de trabalho externa, no ritmo de corrida, o tipo de treino, ou o esforço percebido, né? Mas que não há nenhum consenso em relação a essa questão da distribuição dessa intensidade, das zonas de intensidade. E aí causa uma verdade desconfortável para muitos, né? Que nenhum dos parâmetros de intensidade funciona satisfatoriamente isolado, como se fosse um guia de intensidade, né? Porque você tem as interações entre a intensidade e a duração, o desacoplamento, né, da carga de trabalho interna e externa, a variação individual e diária, cada atleta é único e às vezes cada dia a mesma pessoa pode ter mudanças, e respostas de tensão que podem levar dos treinos anteriores a interromper transitoriamente esses relacionamentos, né? Então, consequentemente, combinar carga externa, interna e percepção de forma regular durante o treinamento forma nessa triangulação ele chama de características da intensidade, que é provavelmente complementar e informativa. Por conta disso, os atletas e os treinadores acabam empregando vários métodos de quantificação de distribuição da intensidade, que estão relacionados à faixa de lactato sanguíneo, ao ritmo de corrida, à frequência cardíaca no tempo da zona, ou seja, qual a frequência cardíaca que ele vai realizar em cada uma dessas zonas, em relação a testes preliminares, limiar ou abordagem do objetivo da sessão, onde cada sessão de treinamento é nominalmente alocada a uma zona de intensidade com base na intensidade da parte principal do treino. Então, o método da quantificação da intensidade pode afetar o cálculo da distribuição da intensidade, né? É o que ele vai falar a seguir. Então, por exemplo, aqui eles colocaram a escala de... botam 6 zonas, mas são 7, então isso aqui eu não entendi bem, porque ele faz uma escala de 6 zonas, mas aqui são 7, né, de 1 a 7. E aqui como se fosse de 3 zonas. Então, onde o LIT seria a zona 1, o MIT é a zona 2 e o HIT é a zona 3. Em relação ao lactato, a frequência cardíaca, o VO2 máximo, a percepção de esforço, a referência do pace, né, qual o ritmo que ele corre em cada uma dessas zonas. Então, por exemplo, no MIT, que seria a zona 2, para de 3 zonas, isso aí seria a velocidade da meia maratona, zona 4, os 10.000, zona 5, dos 1.500 aos 5.000, e aí você tem todas essas outras referenciais, né? Os métodos de treinamento
mais adequados para cada uma dessas zonas. E aí, da distribuição da intensidade, ele vai citar, né, o polarizado, o piramidal e o limiar. Polarizado, 80-20, 20% na zona 3, piramidal, 20% na zona 2, e no limiar ficaria metade, né, 50% na zona 1, 50% na zona 2. Embora estudos anteriores tendessem a se concentrar em qual modelo é o mais ideal para o desempenho, com base nos dados agregados para todo o ano de treinamento, a prática comprovada pelos resultados desses atletas mostra que os atletas ajustam a distribuição da intensidade entre o meso e o microciclo, ou seja, eles não escolhem apenas um modelo e fazem esse modelo durante todo o ano. Eles vão ajustando de acordo com os mesociclos e com os microciclos. Deve-se notar também que ambas as sessões de treinamento de moderada intensidade, o treinamento intervalado de moderada intensidade, o treinamento intervalado de alta intensidade, são psicológica e fisiologicamente mais exigentes, exigindo, então, maior tempo de recuperação entre os blocos ou entre as sessões, quando comparado com o LIT, né, que é o de baixa intensidade. Então, nesse contexto, o treino de intensidade moderada, que seria o zona 2, é relativamente mais exigente do ponto de vista metabólico em atletas de resistência altamente treinados, porque eles podem correr a uma porcentagem muito elevada do seu VVO2 durante as sessões de moderada intensidade, né? Mas o moderada intensidade, ele coloca aqui que fica, em relação ao VO2, por exemplo, de 80% a 84% do VO2 máximo, que seria do limiar de lactato aqui de 2 a 3,5. As características de intensidade do treinamento mais consistente dos corredores de longa distância é que a maior parte da distância percorrida, acima de 80%, é realizada em baixa intensidade durante todo o ano de treinamento, correspondendo à zona 1 e 2 na escala de 7 zonas. E que nessa escala de 7 zonas, acredito que não sejam 6, sejam 7 mesmo, o treino na zona 3, que seria de 80% a 85%, representa de 5% a 15% do volume total de corridas em corredores de elite de longa distância. No entanto, esta proporção pode variar entre meso e microciclos, e há uma tendência entre os corredores de maratona a realizar uma proporção maior do treinamento dentro dessa zona 3, quando a competição se aproxima. E já quando eles vão realizar treinos na zona 4, treinos intervalados, né, de alta intensidade, zona 4 ou 5, na escala de 7 zonas, representa em torno de 5% a 15% do volume total de corrida. E que essa proporção é inversamente relacionada ao treinamento na zona 3. Ou seja, se ele faz 5% na Z4, ele vai fazer 15% na Z3. Se ele fizer 15% na Z3, 15% na Z4, vai fazer 5% na Z3. Ele vai ter essa proporção inversamente proporcional, né? Quanto mais Z4, menos Z3. E os 80% lá na zona 2. Na zona 1 e 2 da escala de 7 zonas, né? Seria até 80%. Ou seja, os corredores de maratona realizam a maior parte do treinamento nessas zonas mais fortes, 4 e 5, no período de preparação inicial e intermediário, antes de substituir esse treinamento por sessões mais longas na zona 3, ou da extremidade superior da zona 2, à medida que a competição se aproxima. Ou seja, eles começariam com treinos mais intensos e, quanto estivessem mais próximos da competição, estariam se aproximando ali da extremidade da zona 2, que seria a velocidade, o ritmo que eles vão correr a maratona. Ou seja, a gente percebe que nesse parágrafo seria mais uma periodização reversa, né? Começar com maior intensidade na primeira metade e maior volume na segunda metade, quando a competição vai se aproximando. Em resumo, a distribuição anual da intensidade de treino é muito semelhante para corredores de pista e especialistas em maratonas, uma vez que predomina o volume de baixa intensidade. No entanto, diferenças substanciais podem estar presentes
dentro de cada mesociclo, que ambos os grupos, os corredores de pista e os maratonistas, eles aumentam o volume de corrida eles aumentam o volume de treino, o ritmo da corrida, à medida que a competição vai se aproximando. E do polimento, eles falam um pouco mais sobre polimento também, e colocam que o processo de redução gradual começa de 7 a 10 dias antes da competição principal, normalmente precedido por um acampamento em altitude de 2 a 4 semanas, no caso dos atletas de elite. Obrigado por vocês assistirem, e agora estou aqui para as perguntas de vocês, professor.